Damas e cavalheiros, vamos fazer aqui mais uma sessão de Mestre Responde. Nós temos recebido muitas perguntas, algumas delas são bem espirituosas e eu gostaria de responder 3 delas hoje. A primeira é do Ítalo Mateus. Ele falou aqui, ó, faltou a questão de compras, vendas, controle de CMV por setor, grupo e produto. É verdade, Ítalo, faltou isso. Mas claro, um conteúdo de 5 minutos, que tem uma certa pretensão e uma certa ênfase, não vai dar conta de esgotar tudo que é importante para a distribuição. Mas a ideia que você deu foi boa aqui, nós vamos incorporar isso aqui na nossa pauta, vamos fazer um vídeo exclusivo sobre CMV por setor, por grupo e por produto. Ele disse também aqui que sistema bom é conhecimento e que ERP é Excel. Eu preciso discordar disso, viu, Ítalo? Porque, embora de fato o Excel ajude bastante, o fato é que o Excel torna as coisas muito amadoras, né? Você vai lá e muda quando você quiser. Um erro que você comete passa despercebido. É difícil fazer os históricos, é difícil fazer a rastreabilidade e, sobretudo, você exige um conhecimento avançado de muita gente, né? Todo mundo precisa ser grande conhecedor de Excel para que a empresa sobreviva sendo gerida por Excel. E o compliance é nenhum. Como é que você bota regras de funcionamento no Excel? Como é que você coloca lá limites? Como é que você coloca lá múltiplas ações sendo feitas por várias pessoas ao longo de um processo? Então, me permita, ERP não é Excel não, embora o Excel ajude sim. E por fim ele diz uma coisa espirituosa aqui, que um ERP bom custa mais caro do que fundar a empresa. Mas olha só, Ítalo, quando você funda a empresa, se você vai começar com uma empresa pequena que vai crescendo, você vai contratar o ERP correspondente ao estágio do seu amadurecimento. E aí a empresa vai crescendo e junto com ela vem as necessidades de comprar ERP com mais recursos. De modo que quando você for contratar um ERP bom, haverá recurso suficiente para isso, com certeza. E se você é tão espirituoso como o Ítalo, manda sua mensagem para cá e vamos conversar a respeito. Obrigado, viu, Ítalo? Até mais. O Pedro Rodrigues, que perguntou o seguinte, se existia algum vídeo sobre ERPs de licença vitalícia. Não, Pedro, não tem. E não tem porque isso deixou de ser viável para as empresas de ERP. Antigamente, quando as coisas eram ainda um pouco mais amadoras, quando as coisas eram ainda um pouco mais a serem descobertas, existiam sim contratos de licença vitalícia de ERP, como existia para licença vitalícia de softwares aplicativos, né, de editor de texto, de planilhas eletrônicas, etc. Mas isso se revelou inviável. Eu conheço o caso de uma empresa que, quando fez o seu primeiro ERP lá nos anos 1980, fazia aqueles ERPs em DOS, você sabe como é que é? Tem gente hoje que nem sabe o que é DOS. As novas gerações não sabem o que é um sistema em linguagem caractere. Aquelas telas pretas com aqueles caracteres verdes, era um ERP que funcionava bem, mas que depois foi ficando defasado à medida que entraram as novas tecnologias, à medida que entrou o Windows, à medida que o e-commerce entrou, mas o cliente tinha um contrato vitalício, tinha uma licença vitalícia. E ele não queria deixar de usar o sistema antiquado dele porque funcionava e era bom. E foi usando, e se recusava a fazer a atualização tecnológica do sistema. E a empresa se via obrigada a prestar suporte, a empresa se via obrigada a prestar certos serviços que ele solicitava, até que chegou o dia em que o lançamento do Windows 10 impediu que os computadores utilizassem sistemas de 32 bits e o cliente não pôde mais usar o sistema DOS. E aí ele quis outro contrato de licença vitalícia, só que não tinha não. As empresas hoje fazem contratos em que elas se preservam da necessidade de dar suporte ilimitado pela vida inteira para um produto que pode ficar defasado tecnologicamente, não vai haver nem mão de obra para prestar aquele tipo de serviço e, portanto, todas as empresas hoje, como parte do seu compliance jurídico, têm licenças que são temporárias, são cobradas anualmente ou que guardam a possibilidade da empresa descontinuar o produto e livrar-se da obrigação de prestar suporte a partir de um certo ponto de virada tecnológica. Então, a resposta é: não existem mais sistemas ERPs de licença vitalícia. Obrigado, Pedro. Até mais. Dessa vez para interagir com o Ricardo. Ele perguntou como é que está a demanda de ERP, se as empresas estão contratando cada vez mais ou se a procura está um pouco devagar. Olha só, Ricardo, as projeções são de que o mercado de ERP
vai crescer a taxa de 10% por ano até 2030. Vai chegar a um volume de 250 bilhões de dólares em 2030. 10% ao ano até 2030 significa que, em relação a hoje, o mercado vai mais do que dobrar de tamanho. Então, sim, a demanda está muito aquecida, tende a manter-se aquecida e isso traz uma série de consequências para o mercado de ERP, entre elas o fato de que vai ser preciso contratar mais gente, vai ser preciso inovar e as empresas vão manter o investimento em ERP em alta. Não parece que nos próximos anos o mercado de ERP vai entrar em crise. Estamos falando aí de pelo menos 6 anos até 2030. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que o mercado de ERP vai dar uma arrefecida, mas a opinião geral é de que o mercado de ERP tende a crescer cada vez mais. Faça como o Ricardo, manda sua dúvida aqui e a gente conversa. Quero convidar você para participar do Sankhya Connection, um evento que está se posicionando como o principal evento de gestão corporativa no Brasil esse ano. Vai ocorrer no dia 17 de setembro, no Transamérica Expo Center em São Paulo, com muitas palestras, muito conteúdo sobre tecnologia, vendas, pessoas, talentos, liderança e tudo aquilo que diz respeito à gestão, com palestrantes de alto nível e muito debate, muito network. E se você usar o cupom MESTRE15, você obtém 15% de desconto na compra do seu convite. Nos vemos lá!